Onde tá aqui? Olá, gente. Boa noite. Ah, Fábio, boa noite. Tudo bem? Fábio, tá me escutando bem? Você tá dizendo? Diz aí se você está me escutando bem, por favor. Eu não sei se meu som tá bom ou não. Olá, boa noite. Tudo bom, Fábio? Hoje à noite nós vamos fazer uma live sobre indicações de livros que falem sobre guerra, né? Então é uma temática que de 4 dos colaboradores que vai participar são que nós mais gostamos, não pela questão da guerra em si, né? Mas tudo o ensinamento que ela acaba trazendo pra gente e que faz com que a gente reflita e pense bastante. Oi, Maria, tudo bem? Isabel, seja bem-vindo. Então, antes de a gente começar sobre isso, que deu convidar a Eve, que é que vai participar comigo, eu queria convidar vocês, né, para participar da nossa leitura coletiva que está acontecendo. A gente tem um grupo de leitura coletiva, na verdade temos 3, temos mais um. Então, essa semana é a última semana já, né, que a gente está tendo do... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, eu procurando aqui no Kindle, eu vou mostrar um pouco pra vocês. O vício do Kindle. Um do livro é Tudo Sobre Nós, da Cris Soares. Então essa é a nossa última semana. É um livro LGBT, que tipo assim, é tão intenso e triste. Tipo, mas é uma história bonita, mas triste ao mesmo tempo. Sobre duas meninas que se amam, mas que tem medo de viver esse amor. Então, quem quiser conhecer, a Cris é nacional. E ela está participando de um grupo também. Eu super indico o livro. O outro livro que nós estamos lendo nessa semana ainda, estamos na 3ª semana, é o livro da Imê Oliveira, que é um romance concreto. Eu já acabei o livro, gente, mas eu também super recomendo. É um livro muito fofinho, onde, assim, tipo, acho que o Jonas, que é um dos personagens principais, foi o que mais ganhou o coração de todo mundo, pelo jeito dele. Que é esse aqui, ó, romance concreto. Aí temos também a leitura coletiva da Agatha Christie em ordem cronológica. Nós temos lendo Por que Não Pedir a Evas. Ainda dá tempo de participar, a gente vai debater só dia 4 de julho, então dá para entrar. E vamos começar a partir de julho também o Clube Amamos Agentes Secretos, em parceria com a HarperCollins. Então estão todos convidados, que vai ser o livro A Herdeira, do Daniel Silva. Eu vou chamar minha parceira Evelyn, tá? Pra gente poder começar nosso bate-papo. Sim, a IB é sempre uma graça mesmo, gente. E o livro é muito bom. Evi, boa noite. Boa noite, Su, tudo bem? Tudo ótimo. Eu Eu vim vi. aqui, tipo, meio temática, tirando as minhas bolinhas, eu vim temática para o nosso tema, tá? Que Ai, tristeza. eu, tá bom para ouvir? Tá, eu tô escutando bem. E tá ruim a televisão, o som da televisão? Não, pra mim tá escutando. Eu tô escutando muito bem, certinho. Certo, Sem problema nenhum. que bom. Oi, Ju. Oi, Fábio, tudo bem? Então, gente, Eu fiz até minhas colinhas aqui. aí eu também tô com Tava minhas falando colinhas. pra eles, Tô falando pra eles, que, tipo assim, a gente vai falar sobre livros de guerra, né? Não porque a gente acha uma coisa bonita, mas sim porque é o que faz com que a gente reflita e pensa muito de como nós, como seres humanos, podemos fazer, tomar certas atitudes, né? Naquele período que aconteceu. Então, durante todo nosso tempo de vida, existiu várias guerras,
né? Então, teve a Guerra Civil, teve a Guerra Soviética, sem contar que tem várias guerras civis em todos os outros, né? Países que geralmente a gente não sabe porque a gente não conviveu, a gente sabe mais algumas do nosso próprio país, que nem todo mundo, na verdade, até sabe, né? Que é o que a gente deveria saber, que a gente não sabe. E tem as mundiais, que, tipo, que foi acho que uma vergonha para o mundo. Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, e mais acho que a que impactou todo, que até em questão, a maioria dos livros foi a Segunda Guerra Mundial, Sim. por tudo que ela trouxe e apresentou para o mundo. Então, tipo, acho que foi um dos piores momentos da nossa história, e que é por isso que a maioria dos livros já retrata a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Por toda a trajetória que ela trouxe. Então, tipo assim, estava na pesquisa, né? A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, ela morreu, gente, em mais de 72 milhões, 480 mil pessoas. Ela de 37, de 37 a 39, já estava morrendo gente. Que a Sim. guerra estava começando. Oi, Maicon, tudo bem? Tava começando a surgir. Peraí, que eu acho que chegou mais gente aqui. Oi, Keila. Oi, Maria. Oi, Isabel. Tudo bem? Então, e aí quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, nós temos dois polos, que é o da União Soviética Sim. e da Alemanha. Ai, obrigada. Nossa, chamou de diva. Nossa, são seus olhos. E a União Soviética de Churchill, ela morreu de 37 a 45. Morreram a 12 milhões de pessoas. 12 Sim. milhões. É Na muito. verdade, a gente vê. Na verdade, se for ver, tipo assim, a Segunda Guerra ela foi mais marcada pela questão do Holocausto, né? Que foi o que mais chocou todo mundo. E onde dentro do Holocausto existia vários campos de concentrações. Na verdade, das contar três, eram 7 campos de concentrações, né? Só que um foi o que foi o mais conhecido, que foi o de Auschwitz, porque onde foi que aconteceu, acho que as piores barbaridades. Então, a gente vai ver muitos livros sobre Auschwitz, que é o tatuador de Auschwitz, a questão de Nina de Auschwitz, a bibliotecária de Auschwitz, a bailarina de Auschwitz. Então, todos esses livros vai contar mais esse momento, apesar que a Segunda Guerra não foi só esse momento, mas foi o que mais impactou. Então, a gente tem outros momentos dentro da própria guerra que existem outros massacres, né? Que tipo, tem o massacre de Kentucky, que foi mortos milhões de soldados da Polônia, né, oficiais da Polônia, né? A gente tem também o massacre de Baby Yar, gente, não desculpa a pronúncia, porque esses nomes não são muito fáceis de pronunciar, né? Que foi também mais de 33 milhões de judeus que foram fuzilados em menos de 36 horas. Então, além de todo esse contraste do Holocausto, da questão de Auschwitz, ainda tem todos esses outros acontecimentos ao redor, né? E sem contar que esse momento, tipo, além desse momento que está acontecendo dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que em vários outros países também está acontecendo guerras, outros conflitos, que acaba sendo, tipo, nem amenizado, né? Esquecido por causa do momento maior. Sim, que é o que começa a acontecer. Como foi um horror tão grande, no contraste, qualquer outro tipo de guerra acaba virando só uma desavença. Sim. Né? E os alemães, Hitler, né, com seu megalomaníaco total, ele matou 61 milhões de pessoas. Isso Sim. dentro da câmara de gás, campos de concentração, as pessoas que morriam de fome, morriam de frio, morriam de doenças, né? E isso traz... e quando a gente lê livros que falam sobre isso, é para realmente retratar uma mácula muito
muito grande e Sim. mostrar também que dentro de todo esse horror também existia uma... não exatamente uma coisa boa, que seria os romances, as pessoas que conseguiram conviver, Sobreviver. mas é um atenuante, eu acho que seria essa palavra. Ó, chegou um monte de gente aqui. Oi, Paulinha. Oi, Helena. Acho que a Helena é minha tia, viu, gente? Oi, Tô tia. falando. A Manu chegou também. Eu acho que o que acontece muito, assim, eu acho que principalmente quando a gente lê os livros, né, sobre Auschwitz, eu acho que é o que a gente tem um impacto maior. Sim. De pensar assim, como nós, eu digo assim, nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso com outros seres humanos, né? Tipo, deixar as pessoas viver, passar por todo aquele sofrimento, deixar a miséria e fazer toda a tortura que foi feita. Então, quando a gente lê o Tatuador de Auschwitz, no nosso grupo de leitura coletiva, nem todo mundo conseguiu ler, porque é um livro pesado. Na verdade, todos os livros do Holocausto são livros pesados, porque realmente retrata as coisas de modo, acho que assim, até bem fiel, que chega a ser doloroso, que a gente fica pensando assim, não, eu não vou conseguir ler, porque eu não consigo acreditar que o ser humano foi capaz de fazer isso com outro ser humano. E quando a gente vê que, assim, que é triste, são coisas que são tristes. É que, na realidade, eles acabavam não vendo como seres humanos, né, Su? Eles viam como uma pedra, um nada. Não era um outro ser, não era um semelhante. Isso que era o mais... é o que é o mais pesado, né? A Ju tá até falando aqui que, além disso, ainda teve a questão da bomba atômica. Realmente, de Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, são várias situações que tá, tipo assim, tá acontecendo ao mesmo tempo, que, tipo, se tu for parar pra ver, tipo, eu não sei como as pessoas conseguiram viver aquele momento. Na verdade, não viver, né? Sobreviver àquele momento, porque realmente foi uma situação bem complicada. A Manu tá ali que não conseguiu ler. É bem complicado porque nossa próxima leitura também vai ser uma temática, tipo assim, bem dura de se ler, né? Porque vai ser baseada em fatos reais. Então, tipo, é momentos que nem todo mundo realmente está preparado para ler ou aguentar o que está realmente escrito lá, assim. É que acaba a gente colocando assim, mas se fosse uma história fácil de ler, se fosse uma coisa engraçada, não caberia fazer uma biografia a respeito, né? Sim. Sobre aquele fato. Fazer um livro bibliográfico daquele fato ali. E eu acho que é um terror tão grande que a gente não consegue... Eu, pelo menos, não consigo nem imaginar os pesadelos que as pessoas que voltaram da guerra passaram. O meu avô lutou na guerra de 45. Inclusive, meu tio é filho da guerra. Meu avô deixou minha avó grávida e foi pra guerra. Então, tem um dos meus tios que é filho da guerra. Então, é muito complicado pensar que pode não voltar, né? Sim. É uma dor que de todas as cartas que chegavam é de pensar assim, agora é uma carta do governo para dizer que morreu. E eu Felizmente. o tanto de gente que foi, que nunca vai esquecer aquilo ali. A gente vê reportagens desses idosos, que são bem velhinhas, assim. Mas eram crianças nos campos de concentração. E essas crianças têm envelheceram com essas memórias. É uma coisa muito bizarra. Os relatos deles são muito bizarros, porque eles nunca vão esquecer. Eles vão ficar com aquela memória ali para sempre. Eu sei que eu fico pensando, eu acho que deve ser, além de ter vivido, tipo, tu vai construir tua vida depois, a partir daquele momento, é difícil. Porque aquilo acho que vai ficar sempre o tempo todo voltando com a tua cabeça. Tu vai acabar criando um pânico, será que não vai voltar a acontecer? Será que, tipo, eu não vou ser punido por algumas atitudes que eu possa tomar, tipo, na minha vida do dia a dia? Que a gente acaba ficando assim.
Tipo, eu fico pensando assim, a pressão, que mesmo depois que eles tiveram saído, né, sobrevivido, como foi a vida deles, né, a partir desse momento. Porque acho que deve ter sido mais difícil ainda. Não só ter vivido aquele momento, mas viver também, tipo, vai ter que começar uma vida do zero. Entendeu? Ao mesmo tempo que começa do zero, começa de um patamar assim tão horrível, né? Numa memória tão horrível que eu acho que ao mesmo tempo que é do zero, é de um absurdo tão grande que eu não consigo imaginar, não. Não consigo. Eu li um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que infelizmente, como eu falei no grupo, eu não tenho condições de entrar no quarto, porque meus livros estão todos espalhados, porque para chegar no estante está uma loucura. Então eu não tenho a menor condição de entrar, ainda mais que eu estou muito fraca ainda, dá para ver pela cara, que a cara é muito arroz, eu nem passei maquiagem. Não, mas realmente estou detonada, então não tenho a menor condição de ir para o quarto pegar os livros. Mas eu li um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que não passa no Holocausto, não passa em nenhum campo de concentração. E eu nunca tinha lido um livro assim, falar sobre a Segunda Guerra Mundial dessa forma. É o Mistério dos Cavalos Alados. Já falei 1 milhão de vezes sobre esse livro. Sim. Esse livro, assim, eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li esse ano e um dos melhores que eu li na vida. Então, não tem como eu não repetir. E passa na Segunda Guerra Mundial. Só que esse livro, ele passa dentro da Segunda Guerra Mundial sem ser dentro de uma luta. Afinal, é dentro de um Oi, amor, a literatura é dentro de um orfanato. E essas crianças, elas estão... na verdade, não é um orfanato, é um hospício. Não um hospício no sentido de loucos. Hospício no sentido de pessoas com tuberculose, crianças com tuberculose. E esses espaços onde essas pessoas com tuberculose, esses locais eram chamados de hospício também. Então, vai passar na Segunda Guerra Mundial e ele é maravilhoso, muito delicado. Você só sabe o que está se passando pelas entrelinhas, porque é pela visão de uma criança. E isso acho que é uma das coisas mais dolorosas que tem, porque ver uma criança passando por aquilo ali e o instinto a gente tem é de proteger. E muito, né? Não pode proteger aquela criaturazinha ali. Não tem como. Porque, infelizmente, Oi, Cláudia. Boa noite. Oi, Cláudia. Não tem... Eu acho que é muito complicado, né? Acho que a gente vê o ser humano adulto sofrendo é uma coisa, mas tu vê uma criança, ver a guerra contada para discutir uma criança é muito complicado. A gente também tem um livro, A Menina que Roubava Livros, que é uma das minhas indicações, eu não sei se todo mundo leu. Acho que nem todo mundo gosta do livro, porque tem momentos que a leitura é um pouco lenta, mas, tipo assim, embora a história seja contada pela morte, né? A gente tem a personagem principal, que é a Liz Lely. Então, tipo assim, que ela vai contando momentos da vida, de como ela vai passando, porque ela acaba de perder o irmão, tá enterrando o irmão, e a mãe vai deixar ela com outras pessoas, com um casal, para talvez que seja momentos que talvez ela sobreviva nessa guerra. Né? A gente vai ver momentos em que eles vão fazer, o casal vai acolher o judeu, que vai começar a ser perseguido. E, tipo assim, ela vai acabar fazendo amizade naquele elo, né? E dessas pessoas, que é o tempo todo, chega um momento, vai ter bombardeio, as pessoas vão lá, se escondem, faz o túnel se esconde para daquele momento. Então, o tempo todo aquela pressão de realmente estar assim. E acho que um outro livro também, por uma perspectiva de uma criança, que eu gostei bastante, assim. A gente não tem uma realidade tão chocante, acho que quando a gente tá lendo A Menina que Roubava Livros, mas, tipo assim, que por ser uma menina de 10 anos contando, né, e sem contar que ela já passa por um outro trauma, deixa eu mostrar pra você já a capa, se você tá vendo, que é A Guerra que Salvou Minha Vida. Tem esse que é o livro 1 e tem o livro 2. Então, a Ada tem 10 anos, ela tem um problema
no pé, né? Que o pé dela é torto, ela nasceu com esse problema, então ela tem dificuldade para andar. Então ela sempre foi maltratada pela mãe, a mãe não deixava ela sair porque tinha vergonha dela por ela ter esse problema. Então ela só via todo mundo pela rua, né? Pela janela. Então quando começou os ataques na cidade, que ela decidiu fugir com o irmão, né? Para eles se protegerem. Foi embarcar sem coisa nenhuma. Então a gente vai começar a ver uma mudança, né? Que ela vai sacar, os dois vão acabar sendo acolhidos por uma jovem que não tem filhos, mora sozinha, então ela vai ter que ver uma nova realidade, né? Mesmo ela não querendo de acolher esses dois meninos, aí vai ter a revolta do Jamie, porque o Jamie sempre foi bem tratado, bem cuidado pela mãe, né? Mas nesse momento está vendo com uma pessoa que ela não conhece. E a Ada, ela tá vendo a vida pela primeira vez, de ver que ela sobrevivia pela janela. E nesse momento também a gente vai começar a ver as questões da guerra, ela contando de como várias crianças foram tipo mandadas para vários lugares, tipo não sabia se um dia iria ver ou não os pais, apenas para tentar os pais também de deixar o filho, né, para ver se isso ia sobreviver ou não. Então a gente vê muito isso nessa história. E a gente vê também, tipo assim, que tipo, as pessoas que acolheram, nem todas foram boas. Mas tinha aquelas pessoas, né, que realmente estavam lá determinadas a proteger e a que as pessoas tivessem uma vida mais digna. E eu acho que a mesma coisa acontece que a gente lê, acho que não sei se tu lê com a gente, a Sociedade Literária e a Casca de Batata, né, que também a gente tem esse relato muito disso, das famílias deixando os filhos, os netos, né, para que eles possam sobreviver. Sofia, né? É uma escolha de Sofia. Ou você leva teu filho com você e tenta uma vida de terror, ou você larga o seu filho com uma pessoa que você nem conhece para tentar salvar a vida dele. Aqui ele tá dizendo que ama esse livro, até eu gostei muito, só falta ler o segundo, gente. São dois livros, tá? A Manu falou que não conseguiu ler. Deixa eu mostrar de novo aqui. A gente, espera aí que o meu filho fica voltando aí, que é difícil pra... O Marco tá falando que só lê se tiver promoção baratinha. Pra comprar HQ cara, ele pode, né? Eu não sei se dá pra você ver, porque a capa ela é assim mesmo, né? Só o colorido dela que mostra. Mas é o livro 1 e 2. Tipo, é muito bom esse livro. Tipo, é um livro que eu entrei numa leitura coletiva em cima da hora. E, tipo, eu li em um dia esse livro, gente. Ai, meu celular tá caindo. Gente, Então, é um livro que eu surpreendi. Que meu avô, eu lembro que eu falei que meu avô lutou na guerra, né? De 45. Meu avô, ele lutou pela Alemanha. Olha só a foto dele na guerra. Aqui, o chapéuzinho, né? Aqui, a foto ela tá danificada pelo tempo, mas dá para ver como a roupa era muito característica, né? E os filmes, eles trazem uma coisa muito fiel, que é a parte... Ai, gente, agora que eu notei que a minha unha tá toda caqueirada, me repara, por favor. Mas até o jeito de posar, tudo é muito característico da década, quanto da questão do... Gente, vocês estão falando do filme A Menina que Roubava Livros? Se for, eu não assisti o filme. Eu li o filme, eu não gostei, não. Na verdade, eu nem quis assistir. Eu não tenho muito problema de assistir, né? Não gostei. Aí não acabei não assistindo, porque eu vi o pessoal falando, né? Mas aqui, ó, meu vozão... Aqui a minha mãe tá assistindo a novela, tá parecendo uma coisa da Globo, mas tudo bem. Aqui, o meu gatão Clark Gable, exatamente. Todo mundo fala isso, Isabel. Que ele parece mesmo. Ele é muito gato, meu avô. E minha mãe morreu quando minha mãe estava com 7 anos. 6 para 7. E ele é muito presente na memória dela, só que quando ele voltou da guerra, ele voltou totalmente descabeçado, assim. E quando ele voltou além da bebida, tinha hora que ele não lembrava que ele havia comido, e aí ele queria comer de novo. Ele estava numa situação financeira muito braba, assim, muito
falta de grana terrível, de faltar alimento em casa e tal. Aí ele queria comer de novo, aí ele ficava agressivo. Às vezes do nada, ele pegava uma vassoura, se escondia atrás da vassoura. Os elefantes estão vindo, os elefantes estão vindo. Dando a vassoura como se fosse uma Um escudo. arma. Não uma arma, como se ele estivesse atirando. Mandava todo mundo deitar no chão, sabe? É uma coisa que... Isso é um trauma, né? Não tem como. Não tem. Se a pessoa quer estar dormindo, né? Acho que você não consegue. Não. Ter essa coisa. Aí eu queria falar do meu avô, que ele é lindo, mas assim, eu queria falar também, outro livro que fala sobre perspectiva infantil dentro da Segunda Guerra Mundial é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank eu ainda não li, gente. É muito bom. Eu li com a minha filhada, que tem 13 anos. Ela estava com 12, ia fazer 13. E assim, nós ficamos muito impactados com o livro, porque é uma esperança, é uma necessidade de ter uma esperança daquilo ali tão forte que você nem imagina o tanto que foi sofrido. Então, a alegria de ter uma batata, que tem um pedacinho que não está tão podre, sabe? Então, aquele pedacinho de batata que não está tão estragado, aquilo ali era uma alegria. Ter um pedaço de pão. Hoje nós vamos tomar sopa de pão. Olha que alegria. Porque era necessidade tão forte. É porque existem os racionamentos, né? De alimentos, de tudo. Ainda tem toda essa questão. Sim. De ter passado por todo esse momento. É muito pesado. Mas esse Diário de Anne Frank tem a casa da Anne Frank ainda em Amsterdã. Eu me lembro. Eu acho que foi. Eu me lembro que o pessoal do Acompanhar as Estrelas foi lá visitar a gente. Não me julguem. Não me julguem. Mas foi. As Estrelas também, é verdade. Tem essa questão que eles vão, sabe, a escada e a Hazel quase morre na escada. Sem falta de ar, é verdade. Não é spoiler. Tá no filme. E outra coisa também. Tem um livro, gente. Se for spoiler, beijos. Gente, outro livro que eu queria falar pra vocês é um livro que eu amo muito, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver. É um livro que, meu Deus. Gente, só lendo pra você saber a extensão de quando esse livro é intenso, é bonito e é triste ao mesmo tempo. Nossa, chorei de vida. Porque a gente vai acompanhando a história da Mary Lou, que ela é uma garotinha que a partir dos 10 anos ela fica cega. Então o pai dela vai construir um mundo para ela, né? Só que quando começa a invasão no país, ela vai ter que mudar. Ela vai para o país onde ela não conhece, onde ela não conhece a casa, ela não conhece as ruas. Então como ela vai como sobreviver? Também nesse inteirinho o pai dela some, não é spoiler, tá, gente? Tá numa coisa. Que o pai dela... Esquece de mim. Pelo fato de ter dado spoiler, ele exige um mimo. Não é spoiler, gente, isso. Então não é. Não vale, Michael. Não, foi da Culpa das Estrelas. Isso não é spoiler, não. A gente tá mais velho nesse filme, então não tem desculpa, né? Passou até na Globo, mas assim, não tem problema não, Michael. Eu te dou o mimo, vou te dar o livro Água para Elefantes. Que aí nunca leu. Então, gente, é um, tipo assim... se tivesse, acho que um filme, eu ia querer assistir, talvez, se chegasse, embora seja muito intenso, porque a gente vai acompanhar a história da Mary, né, que é, como eu falei, uma garota cega, e também do Erwin, que eles estão numa contraponta do mundo, e vai chegar um momento em que eles vão acabar se encontrando. Então a gente vai ver a realidade dos dois, né, e como é chocante, de eu não querer estar numa guerra, mas eu ser forçado a ir para uma guerra. Então existe todo esse momento. Então, a gente acaba perdendo a nossa inocência, a gente acaba perdendo a proteção, e sem contar que, assim, existia as outras pessoas que eu achei interessante. Não me lembro do personagem agora, que, assim, que ele era filho de dos grandes generais, porém, a vida dele, gente, era pesquisar os pássaros, tudo isso.
E ele tinha problema de vista, então ele foi muito massacrado quando ele foi obrigado a ir para a guerra, a se alistar, né, teoricamente. E, tipo assim, e a gente vê essas histórias, o quanto é triste. Tipo, enquanto você... A gente tem um ponto que um é filho do general rico, mas que é obrigado a entrar para a guerra, e um outro que também não tem nada. Eles acabam se tornando amigos, e um vai conviver um pouco com o outro, e a gente vê uma realidade diferente. E que mesmo assim, que naquele momento, riqueza não ia te proteger do que estava acontecendo. Não, não tem desculpa. A Isabel tá dizendo que não sabe se está preparada para essa história. É bem intenso, Isabel, tipo, mas, tipo assim, pelo menos toda a luz tem que estar preparada, mas realmente é um livro muito, muito E lindo, ele é um gente. livro grande, Grande. só que a gente lê muito rápido. Não tem como, né? Porque, tipo, obrigada. Porque não tem como, porque, tipo, a história, tipo, ela flui de uma maneira assim tão, tão fácil, mesmo que seja uma coisa difícil de se ler, mas é muito interessante. Só realmente lendo para você saber o quanto é bom esse livro. Meu pai estava falando aqui, meu pai passou aqui, estava escutando, e ele falou que tem muitos hospitais e muitas entidades de caridade pelo mundo que se chama Anne Frank por conta do sofrimento dela, né? E faz sentido, né? A Isabel tá falando assim, eu estive na casa de Anne Frank e foi o lugar mais triste que já vi. Fico imaginando o que essas pessoas passaram. Nós nem podemos reclamar. Isso é verdade, né? Quando eu estou lendo esses livros, eu fico pensando muito nisso, né? Quanto nós, como ser humano, reclamamos da nossa vida. A gente reclama de tudo, porque se choveu, se tá sol demais, se não tinha para comer, se não tinha o que foi pro almoço, pra gente não é o que a gente queria comer. Então a gente tá o tempo todo reclamando. Na janta. Então tipo, você reclama tanto, e que a gente vê, quando a gente começa a ler esse livro, as pessoas que não tinham comida, tipo, de comer o resto, ou o que jogavam para eles, entendeu? E a gente fica se reclamando, tipo, cara, acho que é coisa de pensar, refletir. Gente, será que eu não posso ser melhor? E ser grato por não ter vivido aquele momento, por ter grato por estar viva, por não ter que, tipo, me meter numa guerra, mesmo eu não querendo, tipo, de deixar minha família sem saber se eu vou ou não voltar. Então, tipo, é muito isso, né? Eu acho que quando a gente lê esses livros, é pra gente pensar muito nisso, de que, gente, eu não posso ser um ser humano melhor, ou em refletir que eu posso melhorar e é só agradecer. Acho que é muito isso. É verdade. A gente tem que tentar refletir o máximo que der. Mas, assim, sem querer entrar em polêmica, mas já entrando, nós estamos num governo muito perigoso com relação à democracia, né? Então, nós temos que parar para pensar que, assim, não nós vamos sofrer uma guerra nacional, como o ano de 32 e tal, ou as guerras, as revoluções que vieram no Brasil, né? Mas Sim. pode acontecer uma revolução tipo de 32 mesmo. Porque 32 foi isso, foi os getulistas contra os paulistas. Que eles trouxeram a baila essa questão de que a ditadura não compensa, né? E eu pelo menos concordo que a ditadura não compensa. E aí entramos numa revolução onde pessoas morreram, né? Então, nós podemos estar passando, estar um passo, dois, de uma situação muito triste também, né? Eu acho que é muito, né, ver, tipo assim, do autoritarismo, né? A minha opinião é que vale, a sua é errada. Não existe aquele respeito da pessoa ter uma opinião diferente da sua. Então, tipo assim, a gente percebe que porque eu achar que a minha etnia é melhor do que a sua, eu mereço viver e você não. Então é muito disso. De eu julgar o aspecto físico de uma pessoa, toda a descendência religiosa dela, independente de ser ou não da pessoa. Tipo, os pré-julgamentos
Diz assim, o meu julgamento está certo. Você está errado, então você não merece viver. Então, tipo, é muito isso que a gente acaba vendo. E o que a gente vê atualmente, né? Que é a falta de respeito nas redes sociais, em qualquer lugar, por causa, tipo, de xingamentos, por causa das posições políticas, religiosas, qualquer um das pessoas. A pessoa não tem mais o respeito pelo outro. Entendeu? Eu É, acho que é muito isso. e assim, o Hitler, por exemplo, ele pregava uma estrutura corporal, visual, que ele não tinha. É, Porque ele falava dos arianos, que eram loiros, altos, olhos claros, fortes, e ele não era nada disso. Ele era baixinho, ele tinha cabelo preto, olhos escuros, sabe? Então, ele pregava uma coisa que ele era contra ele ele não mesmo. era. Ele era contra ele mesmo, imagina o absurdo. E aí, eu tô lendo, foi o único livro que eu trouxe. Tá de cabeça para baixo, amigo. Sério? Tá? Não? Não. É que aqui são É as mãos dele. Ah, é porque tá parecendo de cabeça para baixo para mim. É. Não, aí Ah, que agora tá certo. aqui na É, tá mão certo. é É, que tá certo. é que é a mãozinha deles. E assim, hã? Gente, para quem vocês não sabem, a viagem de Silka, a gente vai conhecer a Silka dentro do tatuador de Auschwitz, né? Então é como se fosse tipo, uma pré-continuação. Então tu já vai conhecer a Silka no tatuador de Auschwitz. Então agora a gente vai ter a história dela. Isso. E aí ela vai, e essa história vai te apaixonando. Eu comecei hoje, porque, como eu falei, né, foi uma situação meio complicada. Mas comecei hoje que em Florianópolis abriram a porta do freezer e esqueceram de fechar. Então tá É, muito. mano, alienação, realmente. É uma alienação completa, infelizmente. E é uma alienação tão grande que ela chega a fazer a pessoa acreditar que aquilo ali é o certo e que o resto do mundo tá errado. Então é muito complicado. E agora, o fato do Hitler ser muito convincente, ele ter o dom da oratória muito forte, faz com que ele consiga convencer as pessoas a comprarem a ideia. E muita gente lutava ali, muita gente obrigada, mas a maioria não era obrigada a lutar. O pessoal lutava porque acreditava. Acreditava naquele ideal. É, Acreditava naquele ideal. é uma alienação, como a Maru está falando, uma alienação, uma lavagem cerebral muito forte. Mas falando da Silka, que aí nós conhecemos ela lá no Tatuador de Auschwitz, e esse livro vai trazer assim, o protagonismo feminino dentro da guerra muito forte, porque é uma personagem tão intensa e tão frágil que você precisa. Você fica pensando assim: caraca, se eu pudesse, pegaria ela e as amigas dela, eu sairia correndo com elas dali. Porque é um desespero. Se o homem, que eram os que trabalhavam lá, que eram os prisioneiros de Auschwitz, se eles já sofriam absurdos, imagina as E as mulheres, mulheres? que aí tem a violência emocional, financeira, alimentar e sexual demais. Dá um asco, assim, sente aquela risa, assim, vindo da narrativa que ela traz sobre as violências sexuais, sem ser explícito, só no implícito que já te dá um nojo, isso não é spoiler, deixando bem claro pro Mike não querer vir pedir mimos de novo, né, Mike? Para a Manu não ficar brava, estressada das calças também, que ele também gosta de spoiler, mas porque realmente a violência sexual que tem aqui implicitamente te dá um horror, e você ser mulher
numa realidade e ser mulher, na realidade que a Silca está vivendo ali, a Silca, as amigas dela, todo mundo, todas as mulheres dentro daquele do pavilhão do Barracão 29, Sim. é assustador, é terrível. E eu tô lendo, ao mesmo tempo que eu leio, tem hora que eu paro assim, eu preciso parar para poder me acalmar dela, eu dou uma olhadinha na televisão, porque eu tô instalada na casa da minha mãe, né? Eu não tô nem no meu quarto. Tô instalada, eu dou uma olhadinha na televisão, vejo alguma coisa, porque para ver se dá uma desanuviada, que é muito forte. Eu vejo muito assim, acho que esse do Auschwitz é mais forte. Mas tem outro livro da Jojo Moyes, que é um romance, né? Que mais também que retrata o período da guerra, que é A Garota que Você Deixou para Trás. E, tipo, tem um momento que é muito isso, né? Que tem uma das personagens que ela acaba, né, se deitando com os generais para ter o que comer para ela e para a filha, porque o marido morreu na guerra e está sozinha. Então é engraçado porque ela está tentando sobreviver, né? E ela é julgada pelas outras porque ela está fazendo isso. Sim. Então, tipo assim, existe toda essa questão do julgamento. Tipo assim, eu estou tentando sobreviver. Jamais era uma coisa que eu queria fazer, mas eu tô vendo que é o único meio de eu sobreviver e salvar, tipo, a minha filha de algum mal pior do que, tipo, não só viver de fome, mas também de ser violentada, tudo isso. Porque a gente não sabe, tipo, de deixar uma menina, uma criança com outras pessoas. Os generais queriam fazer o que ele queria, porque nem todos tinham controle. Então, tipo, é muito complicado isso, né? Então, quando existe esse momento, quando a gente vê, quando eu li o Tatuador, que eu vi esses relatos de como aconteceu, me lembrei muito desse livro, né, A Garota que Você Deixou para Trás, porque conta muito isso, né? Tipo, de a mulher que era casada, que ela, tipo, ela tinha fé que o marido dela ia voltar, de tudo que era jeito. E, tipo, teve um general que se apaixonou por ela, porque queria de todo que era jeito que ela ficasse com ele, sabe? Tipo assim, tipo, não existe respeito, gente, independente de qualquer situação, porque por você sendo um papel de mulher, tipo, se você tem que aceitar assim, o que eles vão decidir para a sua vida, para o seu corpo. Tipo, e é traumatizante, não tem como dizer o que. Horrível. Chuchu, Kleber, assim, gente, eu fico pensando essa questão que você falou do julgamento. Às vezes, essas mesmas mulheres que estão julgando estão passando pela mesma coisa. Mas como elas não conseguem liberar aquela dor que elas estão sentindo, que elas estão bloqueando, elas apontam o dedo para outra. Sim. Mas muitas vezes acham que isso é a mesma coisa. Porque era moeda de troca naquela época. Dentro da situação de guerra, o sexo é uma moeda de troca. Jussara. Isso. A guerra na perspectiva feminina é muito triste. Porque... É porque a gente tem vários pontos, né? Porque, presta atenção, existem as mulheres que, infelizmente, tiveram que se deitar com vários generais, que foram violentadas, né? E tem várias aquelas outras mulheres que os maridos foram para a guerra, deixaram elas com filhos, elas donos de casa para cuidar dos filhos de todo esse momento. Então, tipo, são vários outros pontos que a gente vê. Que é engraçado que a gente vê também com a entidade de Jojo Moyes, que é o navio das noivas. Quando a gente vê um monte de mulheres tipo, que se casaram, tipo, vai atravessar o mundo para conviver com a família de um marido que ela mal conhece, uma família que ela não conhece, que não sabe como ela vai viver. Né? E ainda tem essa questão de que a mulher em si já tem que mostrar ser respeitosa, porque ela tem que preservar a imagem dela, ela tem que mostrar que ela é uma pessoa séria, que ela respeita o marido, entendeu? Tipo, é muito isso. É como se a dignidade estivesse na cama dela, né? Isso. E não a gente tá falando assim. A Júlia tá falando que na bibliotecária tem um caso parecido, de uma mulher judia que aceitava receber a atenção de soldado e é julgada. Aí acontece muito isso, Ju. Acho que muita gente que a gente acaba pegando, acaba acontecendo isso, né? Eu acho engraçado muito isso, porque a gente pega o livro da Jojo Moyes, que é romance,
mas que fala um período da guerra, a gente vai vendo, assim, por trás, como é retratado aquele momento, né? Porque tem livros, que, tirando a parte do Holocausto e outras coisas, que onde a história é contada mais forte, né? Que talvez cause um impacto maior na gente. Diferente dos romances que a gente vai contando por trás, de como, tipo assim, tipo flash, mas a gente percebe o quanto tipo, foi uma coisa difícil para aquela mulher conviver. Porque, tipo, assim, eu acho que ninguém tá preparado pra, tipo, ceder seu corpo sem querer, aceitar o que os outros querem que você faça. Em nenhum momento. E você, em momento algum, se coloca no teu lugar e pensa assim, ela tá sofrendo com aquilo dali. Não, ela tá aceitando porque ela quer luxo. Não é isso. É sobre sobrevivência, não sobre uma vida de Sim. tranquilidade. Sim, é meu pai que tava passando toda hora, Kleber. É que eu tô na casa dele. Ah, Você tá falando de ti? é, Acho assim que. é que assim, é muito intenso. Tá dando tchau. É, a gente tá ao vivo, pai. E isso é muito. Não, não acho. Meu pai tá falando, você parece a minha filhada. Eu já vi tua filhada, eu acho que não. Não, de longe parece. Parece uma menina de 12, 13, 15 anos. Não, ela tem cara de novinha. Ela é novinha. Não, mas é o jeito dela, parece que é o marido cabelo. Que eu não, só parece novinha, mas não sou não, tio. Que risada. Tchau, marido. Eu acho assim que realmente é o momento que a mulher acho que foi. A gente é julgada, mas aquele momento foi o momento que a gente foi mais julgada, usada como tipo, o homem e a sociedade queria. Infelizmente. Infelizmente. Minha mãe tá E sem pedindo contar, né? dela. Peraí. Do pai dela. E acho que, além de, tipo, dos livros, né, que vê muitos filmes retratados, tem um que eu ainda não li, tipo, eu assisti um filme, mas que eu gostei muito, assim, que, na verdade, eu chorei horrores, gente, porque eu quero ler muito o livro, que é o menino do Pijama Listrado. Tipo assim, é uma... Gente, é uma coisa tão dolorosa que, tipo, não dá. Tipo, eu fico pensando, só de eu estar assistindo o filme, eu chorei tanto, imagino lendo o livro, que provavelmente deve ser mais real o que aconteceu. O Menino do Pijama Listrado eu não li. Não, Kleber, a gente está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas um filme que eu vi que mexeu muito comigo foi A Vida é Bela. Gente, eu também assisti. Ai, muito. Nossa. Gente, eu acho assim que assim, a gente lê, a gente tá imaginando, a gente vendo algumas cenas assim, que eles sopraram o que vai acontecer, tipo, não tem como não mexer com a gente. É muito isso. Acho que assim, as crianças em si mesmo, acho que é o impacto maior para nós, né? Que assim, eu acho que, né, opinião, né, não sei. Eu acho que o que é mais forte é a visão da criança e da mulher do que a visão de um casal, por exemplo. Porque a visão de um casal que se separa por causa da guerra e não sabe se vai se reencontrar, a gente ainda consegue compreender e pensar assim, ela também se não se encontrar, ela pode viver a vida dele, pode viver a vida dele de uma outra forma, né? Mas a criança, ela vai ficar com aquela mácula ali para sempre, e a mulher, ela sofre todo uma violência por trás da guerra, além do sofrimento das pessoas que estão à margem daquela guerra. Ai, gente. Aquele tá falando que eu já li. Não, obrigada. Aquele tá falando que eu já li o livro Menino do Pijama Listrado e o filme é bem fiel. Ainda bem, ó. Mas ainda mesmo você vai quero.
Acho que tem um outro também, que é O Menino da Mala, assim, acho que é do mesmo autor, que eu também ainda não li. Um outro livro que eu queria indicar para vocês, que é uma vergonha, gente, eu não li esse livro, mas eu já li várias sinopses sobre ele, resumos e resenhas, que isso é muito bom, que eu ganhei do Fábio. Fábio, muito obrigada, eu vou ler, eu prometo esse ano, que é Mulheres Sem Nome. Então, né, vai contar a história da guerra por visão de três mulheres, mulheres de classes sociais diferentes, né? A gente vai ter uma socialite, uma que que trabalha como enfermeira e uma outra que tem uma outra atividade. Então a gente vai ver momentos da guerra, né, por três olhares diferentes. E a gente vê que, independente de classe ou não, o quanto a guerra mexe com todos, né, naquele momento, que independente de classe, porque é um sofrimento para todos. Claro que quem tinha uma condições financeiras melhor, né, ainda conseguiu alguns, né, se sobressair, tirando dos judeus, né, porque a gente vê assim, quando a gente vê dos judeus, a gente vê que muitos judeus eram bem de vidas, porque eles foram saqueados, foram todos os bens deles que eles passaram a vida construindo foram levados, como se não importasse. Sim. Que não tiver, não tinha como levar. Era o que podia levar. Isso é forçado. A vida numa mala. Como é que leva uma vida numa mala? Acho que não leva, né? Eu acho que também é a mesma coisa. Acho que tem um filme O Pianista também, né? Que fala assim do camponês de classe alta. E o que acontece todo o momento, né? E a gente vê também no Tatuador de Auschwitz que o personagem principal, ele também é de uma classe razoável, né? Tipo, ele tinha uma vida boa, um emprego bom, ele era muito bom com as palavras, e que talvez que por isso ele acabou, né, virando tatuador, e não pegou um serviço mais pesado porque ele era bom de se comunicar, de fazer troca na fala. Então tem todas essas outras realidades que a gente não viver. Porque a gente fica, é muito fácil a gente julgar, dizer que tipo assim, a Eve se corrompeu, né? Que ela tá fazendo alguns serviços para o lado do inimigo. Só que a gente não vê a nossa realidade, tipo, gente, eu quero viver. Eu não quero morrer aqui nesse campo de concentração. Eu quero ver minha família, eu quero ver alguém ainda vivo. Eu quero poder sair e dizer que eu vou vitorioso. Eu vou com meus traumas, eu vou tentar o máximo possível viver e reencontrar as pessoas com quem eu conheço, com quem, tipo, eu tenho amor. Acho que é muito isso. E a esperança faz você fazer coisas que em outras situações você jamais faria, né? Na hora do desespero você faz coisas que você não faria. Como dizem, né, que uma mulher que se vê o filho embaixo de um carro, ela no momento de adrenalina para salvar o filho, ela consegue levantar um carro, né? Sim. São coisas que o corpo ele aguenta coisas no instinto de salvar, no instinto de proteção, de autopreservação. Mas, Suelen, infelizmente eu vou ter que sair da live porque tá meio complicado. É aniversário da minha irmã. Olha só, eu vou desejar feliz aniversário pra minha irmã aqui. Já desejei feliz aniversário pra ela, mas eu vou desejar de novo. Já parabéns pra ela. E eu vou deixar você aqui em excelente companhia. Acho que vai entrar agora o Fábio, não é? Fábio e o Michael. Eu vou sair, aí você vai ficar aí pra poder fazer essa troca. Mas porque eu preciso, realmente eu preciso ir. Infelizmente, queria muito ficar mais tempo. Eu queria te agradecer a participação, porque é um bate-papo muito bom, né? Que, tipo, é uma temática difícil, mas que é importante a gente ler e refletir. É verdade. E eu espero, sinceramente, que outras leituras venham para que a gente possa sofrer juntas. Já vamos sofrer no próximo Sociedade. Juntos. É verdade. Muitas lágrimas virão. Gente, obrigada pelos comentários. Um beijo para todo mundo. Vou deixar vocês na companhia fabulosa de Suelen. Eu sigo assistindo a live, tá bom? Sobe coraçãozinho para ela. Beijo, gente. Um beijo, Eve. Tchau, tio. Deus te abençoe. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.
Gente, daqui a pouco eu vou encerrar a minha participação, né? Porque ainda vai entrar o Fábio e o Maicon, que também vou dar mais uma dica de livros, né, sobre guerra. Uma coisa que eu quero falar para vocês que tipo, todos os livros que eu e a Evelyn indicamos, nós vamos fazer um post mostrando, né, para que todos possam acompanhar. Na Sociedade Literária, nesse mês, o nosso livro que está em votação é um livro baseado em fatos reais. Então, todos os nossos livros têm algumas indicações sobre o Holocausto, né? Tem outros acontecimentos, como o da Boate Kiss, que foi aqui, né, acontecendo uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil, e vários outros, né? De outras guerras que aconteceram no mundo e que às vezes a gente não tem muito contato ou que a gente não vê. Quando a gente leu no grupo, eu esqueci agora o nome, a coisa do fauno. Oi, Maria, tudo bom, minha filhada? A gente viu muito isso, né? Os conflitos que aconteceu no período de espanhol lá, toda aquela guerra civil que estava acontecendo, aqueles momentos de conflito. Então, muitas vezes, a gente não vê a realidade dos outros países. A gente fica muito, talvez, preso na Guerra Mundial, porque foi um dos maiores traumas, né, realmente, que aconteceram, né? Mas a gente tem vários outros conflitos, outras guerras que foram acontecendo. Por isso que é importante a gente conhecer outras literaturas de outros países, que é muito assim, tem a Isabelle Allende, ela trabalha muito bem dentro dos livros delas. Alguns conflitos que aconteceram naquele período dentro do país dela. Então, é importante que também a gente conheça. Então, uma das indicações que eu fiz para a sociedade é Cinza na Neve, né? Que a gente vai ver um posicionamento já do Stalin, né? Do conflito que aconteceu, do que ele acabou fazendo para fazer uma dominação das etnias. E eu quero muito agradecer a participação de todos. Não sai daí, que daqui a pouquinho volta o Fábio e o Maico para dar mais dica para vocês. Beijo, muito obrigada que acompanhou.